Amém. Meus irmãos, assim como estamos em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos que estão no YouTube e que Deus abençoe. Não dei um bom dia para vocês, não é verdade? Então, bom dia para vocês. E é uma alegria sempre estar com vocês aqui no YouTube, celebrando, glorificando e exaltando ao Senhor. Quando você quiser vir nos visitar, venha, porque aqui tem um grupo muito bonito, inclusive eu e a Ana. Vocês vão ver, não é, amor? Então, sejam bem-vindos à nossa igreja. Mateus capítulo 6, verso 19 a 34. Diz o texto, Mateus 6, 19 a 34. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E se porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, ou 45 centímetros, à sua estatura? E quanto o vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a vossa glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Podeis assentar. O tema é bastante sugestivo, e ele sugere um lugar. Um lugar que tem uma população. Ajuntai riquezas nos céus. Nos céus há uma população. Nos céus há também alguém para receber a sua oferta. No céu também há os que cantam e glorificam a Deus. Então, quando a gente fala em juntar riquezas nos céus, quando o Senhor Jesus está falando isso, Ele está, de certa forma,
nos virando de cabeça para baixo. Eu estou falando de uma pirâmide, invertendo os valores. E é nisso que você precisa ter em mente quando lê esse texto. Porque se você não tiver isso em mente, você terá pouco entendimento. E é necessário você entender que estamos aqui, e o Senhor Jesus está chamando a atenção para um reino eterno. E isso é muito importante. Então, tem um depositário. Não está no meu esboço, mas me faz lembrar que Satanás estava numa posição de entregar as dízimas para Deus. E a sua rebelião foi ficar com a dízima e ser confrontado exatamente na entrega da dízima. E porque foi confrontado, ele estava roubando uma glória que não era para ele, era a glória de Deus. Por isso o Senhor diz lá, já no Novo Testamento, e não divide a sua glória com ninguém. E Satanás quis pegar essa glória e foi expulso do céu com eles e outros que tentaram roubar. Mas voltando, o pastor Cláudio, a semana passada, ele trabalhou a ideia, pregou aqui para nós e trouxe uma linda reflexão, tratando sobre esmola, sobre oração e jejum. Se você observar, está mesmo no mesmo capítulo aí. E é o ensino anterior a este versículo que acabamos de ler, de verso 19. Então, ele tratou sobre esse aspecto importante dessa intimidade com Deus. Hoje de manhã, ele também já voltou a tocar nele, no TSD, tempo a sós com Deus. Repete comigo, TSD, tempo a sós com Deus. E ele tocou hoje de manhã novamente sobre isto. E eu achei interessante, porque nós, quando estamos no TSD, nós estamos com um olhar voltado para nós e para o alto. E Jesus está exatamente tratando isso com eles nesse Sermão do Monte. O sermão mais importante de Jesus é o Sermão do Monte. E ele está ali colocando. E ele então, no Mateus capítulo verso 6, Mateus 6, 6, está esse olhar para dentro. Então, onde você está no secreto. Quando você está com esse olhar, você está olhando, Deus está te vendo no secreto, porque você no secreto está. Você está na oração, você está no jejum, e você está na oração. Você está no secreto. E o texto diz que no secreto Deus te vê. Porque Ele é onisciente, Ele te vê. Então é a partir do secreto, é a partir da mensagem de domingo, não é? Que nós vamos partir para um outro aspecto que Jesus vai falar. Então, é a partir do secreto que manifestamos, isto é, testemunhos vivos acontecem. O irmão Amori falou que a igreja, ela fica na intercessão. A igreja ora, pessoas oram. E por conta da oração, há uma manifestação exterior. A pastora Ana participa do Ministério de Oração Internacional de Liberdade em Cristo. Nós temos do Liberdade em Cristo Nacional e tem para a América Latina também. É a partir da oração é que vai acontecer alguma coisa. Então, é a partir do secreto que manifestamos os testemunhos no exterior, no mundo exterior. Mateus 16, capítulo 7, verso 16 e verso 6, Lucas, verso 6 e 44, vai falar aqui, pelo fruto que se conhece a árvore. E tudo começou lá embaixo, no secreto, embaixo da terra. Tudo começa aí, não começa em cima. Após Jesus destacar a virtude que devemos estar no secreto, um olhar voltado para dentro de si, agora Jesus vai mostrar que seremos um testemunho vivo. O benefício é que
A atitude faz florescer a sua vida. Fala, há uma atitude, uma boa atitude, faz florescer na vida. Eu já li o texto que dá base para isso. Nós vamos voltar. Em Mateus capítulo 7, verso 19, vemos duas inversões. A interior, de dentro para fora. Metamorfose, que é o tema que tratamos no mês passado. A terra, da terra para os céus. Saímos da contemplação para a vivência. Saímos de estar ali com o papai, que é gostoso, e agora o papai vai nos orientar para onde devemos e onde devemos fazer diferença. Aonde eu posso fazer diferença nesse mundo? E como posso fazer diferença? É sair da comunhão, da comunidade, é sair desse encontro para fazer diferença no mundo. E perceba que é uma aula muito importante que Jesus está nos dando. Esse texto é uma aula profunda. Aliás, todo o Sermão do Monte é muito profundo. Toda a Bíblia é profunda. Ela é maravilhosa. E Jesus nos dá 3 aspectos que eu quero destacar. Ele não condena ninguém ser rico. Ele não condena. Lemos um texto agora, do 19 a 21. Deus não condena riqueza. Agora estou quebrando um mito. Estou quebrando uma narrativa de há muitos anos. Não é? Ele nos orienta a ser previdente. O que é o previdente? Ver antes. Antecipa-se. Então, ele diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai trabalhar. Antecipa-se. Trabalha no verão, para ter no inverno. Jesus não proíbe de usufruirmos do fruto do trabalho que temos ganho com o suor do nosso rosto. Tampouco faz isso. Então ele nos faz uma advertência. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, agora no texto, ele nos adverte. Então eu quero destacar. Os tesouros nos céus. Onde está o teu tesouro? Se você observar, do texto 19 e 21, versículos, Jesus dá 2 advertências. E a primeira, ele fala assim, não acumulem para vós tesouros na terra. E diz para não acumular, verso 19. Aí está a questão. Aí está a chave. Jesus não está condenando o fato de termos tesouros. Ele está dizendo, não acumuleis para vós. Ele não está condenando o fato de você ter recursos. Ele está dizendo assim, tenham discernimento quanto às coisas futuras. Sejam previdentes. Observem, olhem lá frente. Jesus nos adverte, no verso 19, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Veja, ser prudente, ser proativos, ser previdentes. Ele fala do cuidado que temos que ter com os nossos talentos que recebemos. E aqui, quando eu estava preparando a mensagem, o Espírito Santo falou assim, mas é só dinheiro? E ele disse, dinheiro não é um capital? E eu disse, sim. Mas há um capital que não é monetário. E que capital é esse? Os talentos que eu divido na igreja. Uau! Vai aí muda de figura, né, pai? Aí a coisa amplia um pouco mais. Então pensa, meu filho, que eu tenho dado muito talento, mas estão escondidos e guardados, acumulados, empoeirados. O Amaury disse, eu fui motivado a sair e deixar os bancos para caminhar em presídios, escolas, hospitais, hotéis.
exército, as forças armadas. Era um talento acumulado. E talento acumulado, se você olhar, os comentários vão dizer que eles guardavam o tecido, acumulavam o tecido. Por isso que ele vai falar que a traça corrói. Porque naquele tempo eles guardavam os tecidos, porque era riqueza, era dinheiro. Eles armazenavam. E vinha, então, a traça, o ferrugem, e acabava com tudo. Por isso Jesus usa essa figura de linguagem para dizer para eles, olha, vai perder. Então, aí me fez pensar sobre os talentos. O homem ao sair confiou 5 talentos. Então, e ele deu os talentos 2, deu para um, deu 5, para outro teve 1. E aquele que tinha 1, ele acumulou, ele guardou. Ele enterrou. Então Jesus não está condenando a riqueza. Ele está condenando exatamente o tipo de comportamento como este. Que em vez de pegar aquilo que ganhou e multiplicar, fazer a coisa render, ele não fez isso. Quando nós pedimos para o Pastor Cláudio, vai ser muito importante a sua gestão. Então, isso foi uma coisa muito boa que a nossa igreja fez. Era muita coisa sobre mim. Vazava pelas mãos. Não tinha controle o suficiente. Quando o pastor Cláudio entrou, e ele começou a focar aonde tinha os vazamentos, aonde a gente perdia dinheiro. Ele está fazendo um trabalho de controller. Como se fosse numa empresa, existe o controller. O controller é alguém que é contratado, que ganha muito bem, não é o caso dele, e que estuda aonde está vazando dinheiro da empresa, aonde está tendo desperdício a empresa. É o controller. O meu irmão na empresa lá em São Paulo tem um controller. Esse controller trabalha full-time na empresa. Constantemente. Não é alguém contratado um dia depois, não. Ele permanece. E esse controller é a pessoa que faz com que tenhamos, que o dinheiro e as ofertas que é dado aqui sejam bem utilizadas. E para isso é necessário um trabalho de pente fino. E esse, pastor Cláudio faz com excelência. Graças a Deus. Então, quando nós olhamos isso, e estamos olhando o texto, é alguém que não está enterrando o talento, nem jogando fora. Mas é alguém que está pegando o seu talento e multiplicando. E eu digo, você está multiplicando o seu talento? Eis a questão. Então, Jesus não está condenando a riqueza, mas sim os que acumulam para si, ou jogam fora o que têm. Dr. Russell Shedd, já falecido, foi meu professor, tanto de Lucas, como foi meu professor na faculdade, no livro de Atos. Tive o privilégio de estudar com o Dr. Russell Shedd. Bem, já deu para ver a idade, né? Ele já estava velhinho, morreu com 90 anos. Eu era aluno dele. Estou meio jovem ainda. E ele, então, trazia nas suas reflexões, ele diz que tratar-se de armazenar para si valores materiais necessários. Quando você inverte esse valor, você vai ver que na sua casa, se você abrir o teu guarda-roupa, você tem muita coisa que não é necessário. Quanto você tem de coisas que você nem usa? Nem usa. Mas está lá enfiado não sei aonde, no tal do chamado depósito, porão, sei lá o nome que você quer dar. Nós vamos voltar a esse tema, mas com uma outra perspectiva. Timóteo diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 a 19.
Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, previdência, para que possam se apoderar da vida eterna. Não está condenando de você ser empresário, não está condenando você ser rico, porque sempre haverá ricos, pobres. Se você entrar numa sala de aula, você vai ver, tem alunos que tiram nota 10, tem outros que tiram nota 7, mas tem uns que tiram só 3. Não é verdade? E tem a mesma professora. Estudam na mesma escola, nos mesmos horários, mas têm rendimentos diferentes. Então sempre haverá, e por isso que Jesus vai dizer, os pobres sempre estará convosco. Porque sempre haverá pessoas que têm um pouco mais de capacidade intelectual, um QI mais elevado, outros menos elevado. Tudo bem. Podemos admitir, aliás, não temos como admitir, isso é científico. Isso é fato. O que não podemos é achar que não podemos avançar com os nossos bens. Mas ele diz, junte para riquezas nos céus. E aqui é muito importante. Ele vai mostrar o quanto o seu dinheiro é usado. E eu quero dizer para vocês que o dinheiro que você dá na igreja ou em outro lugar, servindo ao Senhor, ele tem um destino profético. Por exemplo, estamos aqui investindo, dando oferta nos Gideões. Isso é um destino profético. É intencional. Que vai frutificar. É saber usar. Eu posso saber usar para dar destino. E aonde vai esse destino? Chegou no meu irmão. Num dia de carnaval. Perceberam? Então quando nós damos, e aí ajuntou a riqueza no céu. Não sei qual foi o Gideão que deu isso para ele. Ou para minha mãe, só sei que chegou na mala dele. Que a minha mãe fez isso. Então, quando você investe no reino de Deus, você está agindo intencionalmente. Então, investir em missões. Nós precisamos ter mais missionários. Nós estamos aí construindo o EBA, Escola Bíblica Ágape. É um trabalho muito forte que a pastora Nathalie está fazendo. É um investimento também que a igreja está fazendo. E nós estamos construindo esse currículo. Talvez um currículo para 4, 5 anos vai chegar a isso. Mas isso é um investimento que dá destino. É ela usando o talento dela para dar destino. Percebe que quando você começa a investir, você está investindo em missões, está investindo para a formação de conselheiros, investimento para formação de pastores, de liderança espiritual, é o papel da igreja. Despertar vocacionados e investir nos seus vocacionados. Dando destino. Nós temos a teologia clínica que tem a ver com aquilo, com a nossa essência, que é a teologia aplicada através do aconselhamento, a teologia aplicada à vida. Por isso chamamos de seminário de teologia clínica pelo Lighthouse, que é tudo junto aqui com a gente. Outra área de investimento que você pode dar destino é o Centro Recreativo Ágape.
Eu não sei se você sabia, mas nós temos aqui, durante a semana, um trabalho à tarde para as crianças, que pega as crianças até 5 anos, de 2 a 5 anos de idade, no contraturno. E tem gente que não pode pagar. São mães sozinhas, que precisam de um apoio para que seu filho ganhe o melhor. E nós temos aqui. Eu posso chegar, pastor Cláudio, como que eu posso investir numa criança? Quanto custa uma criança para ficar aqui no mês? Isso é dar destino. Eu posso ser rico, mas posso ser muito inteligente para investir de forma inteligente, dando destino. Bons exemplos em investimentos com destinos. Um casal de irmãos doaram para a nossa igreja, muitos anos atrás, um terreno, com um salão e uma casa. Ela já faleceu. Hoje, eles doaram aquele terreno, Jardim Itamaracá. Hoje é uma igreja. Pastora Sueli cuida lá. E quantas pessoas estão sendo salvas? Ela já morreu. A Letícia está cuidando de alguém lá, que foram os pais da Letícia. Eles decidiram. Esse terreno é para dar destino. Ele esteve aqui semana passada. Lembrei ele. Ei, rapaz, você está florescendo ainda. Vai lá, passa lá para você ver. Que a sua atitude de mais de 10 anos atrás, talvez 15 anos, sei lá, tantos anos, fez a diferença. Foram muitos irmãos que fizeram investimentos com destino. Por exemplo, a compra dessa propriedade. Quantos irmãos fizeram investimento em oração? Muita oração. Para que nós pudéssemos adquirir essa propriedade. Fizeram investimento com destino e hoje você está aqui, usufruindo. E era um pequeno grupo, não era grande grupo. Os mais antigos sabem que eram pequenos, era um pequeno grupo mesmo. Mas havia muita esperança e tanta fé, que aquele homem que dizia que queria cobrar 850 mil, foi parar em 620, e ainda pega o nosso terreno que valia 240, pagando, o final do pagamento dele, era no Carandá, Boxque, no Cachoeira, de 3.000 metros, ele pega esse terreno, que ao final das prestações, ia ficar 240, que era o dobro do valor à vista, e pega aquele por 500 mil. Vocês pensam que é Deus, é não? Quem fez isso? A oração. Como que alguém faz um negócio desse? Entrega uma área de 20.000 metros em troco de uma de 3.000 metros. É Deus? É Deus. Então, quando esses irmãos começaram a fazer oração com destino e também investimento com destino, Deus operou. Deus está condenando a riqueza? Não. Não. Ele está dizendo, não ajuntei em tesouros. Um outro exemplo maravilhoso também é o terreno de Bonito. Teve um irmão que, ao ver a necessidade, quando eu passei a visão para ele, do que poderia fazer em Bonito, e eu continuo firme na visão, eu não recuo. Porque o Senhor diz o quê? Qual é o princípio de você recuar? O Senhor diz, aquele que recua, a minha alma não tem prazer nele. Recua e coloca um desprazer no coração de Deus. Eu continuo orando. Esse irmão, na hora que estávamos ali quase que perdendo essa venda, ele pegou o apartamento dele e disse, você fica com o apartamento? A pessoa disse, fico. A igreja deu 30 mil. O apartamento dele foi 140 mil, acho que foi. 130 mil, acho que foi.
Percebe? Com destino. E o que vai acontecer? Um destino. E esse destino vai acontecendo. E quando eu chegar lá, eu tenho orado para Deus levantar. Não estou pedindo para Deus levantar dinheiro, não. Eu estou pedindo para Deus, Deus, me dá uma equipe plural. Um grupo de pessoas que pensam. Eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de gente que pensa. Cada um numa área. Para que nós possamos construir lá 12 apartamentos. Um salão. Para atender pastores, missionários, liderança em estresse. Em extremo estresse. Assim como as suas esposas. Para serem cuidados como um centro de aconselhamento. Um spa espiritual, vai. Para ficar fácil de entender. Eu preciso de dinheiro? Não. Eu preciso de inteligências. Preciso de pessoas que pensam. Que me ajudem a organizar. É disso que eu preciso. Não estão entendendo? E o dinheiro é consequência, meus irmãos. De um bom trabalho, de uma boa estrutura, de um bom desenvolvimento. Eu preciso de gente com talentos. Que não guarde os seus talentos. Pastor, eu posso ser um estrategista. Eu posso fazer parte dessa equipe em estratégia. Eu não sou dono de toda a verdade. Mas eu posso compartilhar alguma coisa que eu posso fazer. Meu Deus. Nós vemos o quanto Deus está fazendo. Um outro exemplo, um irmão, um advogado. Ele, todo mês, ele gera o talento dele. Ele manda para o Lighthouse, que é o centro que é o nosso, esqueci, o Lighthouse, Centro de Aconselhamento Cristão. Centro de Formação de Conselheiros Cristãos. Tá. E ele envia para nós o valor que a gente paga à assessoria. E essa assessoria, e nós hoje, para a glória de Deus, esse mês, vamos já postar na Universidade Sumaré, na plataforma, já um curso. Vai ser o primeiro curso postado na Universidade Sumaré. Ele está lá em São Paulo, dando destino ao recurso financeiro dele, que investe nessas irmãs, na nossa capelã. E essa capelã está tendo a oportunidade de colocar aquele material. Percebe? Nós temos uma equipe de TI que está aqui conosco, Josué faz parte, que dá destino, que ajuda também. Vocês estão entendendo o que Jesus está ensinando? Está investindo no reino. Hoje, nós temos o projeto, o pastor Cláudio já falou. Quantos de vocês estão investindo no Realize? São generosos. E isso tem a ver com generosidade. Não tem a ver com dízimo oferta. Dízimo oferta é obrigação, é pagamento. Eu devo. Agora, quando eu faço isso, é comportamento generoso. É uma atitude generosa. E é nesse sentido que Jesus alerta, não acumulem. Caso contrário, não haverá resultados, não haverá testemunhos, não receberá, não reverberá. Isso é, não vai multiplicar, não reverbera, não vai além, porque está guardado. Muitos deixam de servir por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus, é verdade. Outros por avareza. E pergunto, você é generoso? O seu coração é generoso? Já comigo? Deixa comigo, eu vou ajudar. É generoso o seu coração? Se você deixar no celeiro o seu recurso, o seu talento, não haverá consequências externas. Não haverá testemunhos. Quando fala-se em armazém, eu me lembro de José. José, filho de Jacó, que vem com uma herança. E ele então, Deus usa a vida dele. E ele tinha um dom. Ele era um administrador, mas aí tinha também intimidade. Lembra-se de intimidade? Pastor Cláudio falou sobre intimidade. E ele tinha intimidade. Ele tinha uma visão de reino.
Ele sabia, ele tinha sonhos, ele interpretava sonhos, ele tinha uma conectividade com o Pai. Ele tinha intimidade com Deus. E por ter intimidade com Deus, ele então usa seu talento de um gestor, de um administrador, e começa a organizar tudo aquilo, e coloca aquilo. O faraó estava lá, e o faraó precisava de alguém para fazer isso. Ele tinha que ocupar-se de outras coisas do trabalho. E ele então, José, você faz isso? Deixa comigo. Por quê? Porque ele teve discernimento espiritual. Ele guardou o talento dele? Não. Ele utilizou o talento dele. Não pegou. Quando ele guardou no armazém, é porque tinha um destino. Ele sabia para quem estava juntando. Eu estou ajuntando. Está guardando no armazém? Sim. Mas daqui a alguns anos, eu vou ter que tirar tudo daí. E vou alimentar milhares e milhares de pessoas. Nações virão aqui para se alimentar. Até a minha família, como apareceu lá depois. Ele estava usando o talento dele com destino. Parecia que estava armazenando, parecia. De fato estava, mas estrategicamente. Então Deus usa essa vida, e ele então foi usado para a glória de Deus. Andando um pouco mais, porque o nosso tempo vai correndo, e eu quero dizer que o texto, então, trata, porque diz o seguinte: onde está o teu tesouro, né? Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E você precisa sondar o seu coração. Você precisa olhar para dentro de você. Onde está o seu coração aqui na terra? Cuidando das coisas dessa terra, se envolvendo com as coisas desse mundo, pouco se envolve. Não é interessante isso? Eu quero alertar quanto a uma coisa. Tem pessoas que ficam se envolvem com investimento financeiro. E se envolve com aquilo. Está errado? Não. O que está errado? É você se envolver com mamon. Quando a pessoa começa a se envolver, você vai ver que uma pessoa que começa a se envolver, como ganhar mais dinheiro, ganhar, daqui a pouco está absorvido pelo ganhar, porque isso é um Deus. O Senhor diz que é uma entidade, Ele diz que é mamon, é Satanás. E você fica mais tempo tentando ganhar dinheiro do que está na intimidade com Deus. E quando você está invertendo essa situação, você está se perdendo. Uma coisa não anula a outra. O que não pode é servir dois senhores. E você tem que entender isso. E eu conheço muita gente que começa a se envolver com aplicações financeiras, que não tem mais tempo nem para a família, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para Deus. Não lê nem mais Bíblia. E por quê? Porque estão se envolvendo com mamon. Generosidade. É disso que estamos falando. O quanto você tem sido generoso. Meus irmãos, andando um pouco mais. Onde está o seu coração? Como está a sua vida? Se você olhar o texto, o Senhor vai dizer: os olhos são a lâmpada do corpo, e os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Luz e conhecimento de Deus. Se o seu coração for bom, se você for íntegro em toda a sua atitude, e se porém seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Isto é, sem discernimento, sem direção, não sabe o que fazer, dá tiro para tudo quanto é lado, não vai para lugar nenhum, vai se afundando cada vez mais. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes serão as trevas. Se você tenta esconder a luz debaixo de um velador, grandes serão as trevas. Por quê? Nega a verdade e abraça uma mentira. Você não pode ter dois senhores. Verso 24. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar, ou amar o outro, e irá dedicar-se ou desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Não há como. Generosidade faz parte de amar a Deus, de entender o que você está fazendo. Você precisa entender o que está fazendo. Seus filhos precisam entender o que está fazendo. Ah, pastor, mas está cheio de bandido, ladrão, safado, pastor, aí. É verdade, e daí? Mas eu não faço por eles.
eu dou para o reino, eu sei o que eu estou fazendo. Por isso, discernimento, aonde estou investindo meu dinheiro para um destino profético. Pastor Cláudio diz, quer olhar nossa tesouraria? Quer vir consultar para onde é empregado todos os seus recursos? Fique à vontade, nós temos tudo controlado, tudo num sistema controlado, não há problema. Para nós não temos nada em obscuro que fazemos. Por quê? Porque você precisa saber que o investimento que você faz nessa igreja tem destino. E o Senhor vai terminando esse seu sermão aqui com uma coisa muito importante, que é a ansiedade. E Ele vai dizer, falando das preocupações desse mundo. E esse é muito importante. E nós vemos, meus queridos, que o Senhor está colocando algo muito sério quanto à ansiedade. São as preocupações dessa vida. O quanto você está se perdendo. Filipenses diz, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ações de graças, de novo, apresente seus pedidos. O Senhor está dizendo, não estejam ansiosos. Tem muita gente se perdendo com a ansiedade. É o grande mal desse século. Qual é o grau da sua ansiedade? Alguns dos sintomas físicos mais comuns da ansiedade físicos: aumento da frequência cardíaca, tensão da frequência cardíaca, tensão muscular, formigamento nos pés, nas mãos, hiperventilação, respiração acelerada. Tem também sintomas psicológicos. Eu estou pegando só alguns, queridos. Pensar que você pode perder o controle e você parece que vai enlouquecer. Pensar que você pode morrer. Pensar que você pode ter um ataque cardíaco, ficar doente, ficar fraco. Não, mas eu acho que vou ficar doente. Ter sensações de que as pessoas estão olhando para você de forma diferente. Sentir como se as coisas estivessem aceleradas e você está em câmara lenta. Tem a ver com o seu coração. Onde está o seu coração? Tem a ver com você. Ansiedade tem a ver com você. O que não é a ansiedade? Jesus ensina que não é a ansiedade o fato de você cuidar das necessidades do corpo. O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, são básicas. Tudo bem. Não é ser econômico, fazer investimento, qualificar o seu futuro de tal forma que o seu futuro seja tranquilo. Isso é previdência. Agora, também não deixa de me levar a uma preguiça. E você, então, começar a achar que você pode, não, eu vou descansar aqui no Senhor. Isso é preguiçoso, também não é isso que Ele está dizendo. Passar dificuldade também não é uma ansiedade. Elas nos ajudam a crescer. Então, o que é ansiedade? O termo tem várias definições: aflição, angústia, perturbação do espírito, causado por incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. Ministério da Saúde. Eu fiquei pensando, incerteza. Como que pode um crente estar vivendo uma ansiedade quando ele tem a certeza de quem ele é, para quem ele é, quem é o seu significado, quem você é, de onde vem a sua segurança? Quem que dá a segurança para você? Você é aceito, eu sou aceito. Vinde benditos do meu Pai, eu sou aceito. Eu não preciso ser aceito por ninguém. Mas você pode vencer. Você pode vencer a sua ansiedade. O verso 32 vai dizer o seguinte: verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus,
sabe o que vocês precisam de todas elas. Os gentios são aqueles que não conhecem a Deus e precisam ficar buscando em todo lugar algo que sacia, venha saciar a sua alma. Mas aquele que está em Cristo não precisa, porque dele estamos cheios, mas precisa da intimidade. Quando você falha na intimidade, você se perde no mundo exterior. A intimidade gera no exterior um testemunho. Na intimidade você ganha força para viver nesse mundo. É a intimidade que traz força, poder e autoridade. Não é o quanto você faz, mas o quanto você é no Senhor, o quanto você está nele. E aí quando você levanta daquele lugar, quando você sai daquela presença, algo novo acontece. Os céus se abrem, a glória desce e você avança. E tudo por quê? Porque você estava na intimidade. Aprenda. São tantos textos. Felizes são os que confiam no Senhor e confiam no Senhor. Jeremias 17:7. Salmos 35:7. Entrega tudo o que você faz ao Senhor. Confie nele e ele te ajudará. Salmos 56:3. Quando tenho medo, confio em ti. Lucas 12:25. E qual de vocês, estando ansiosos, pode acrescentar uma hora de vida? 1 Pedro 5:7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Vai para o papai. Aprenda o caminho. Como uma corça anseia pelas águas, vai atrás. Aprenda a vencer a ansiedade. Reconheça seus medos. Se você não tem discipulado, você está perdendo uma grande coisa. Porque no discipulado é que você conversa com o seu discipulador sobre seus medos, sobre suas inseguranças, sobre seus conflitos, sobre suas ansiedades. E lá quando você fala, e você começa a falar, você começa a orar, e Deus começa a operar, e você sai daquele encontro respirando, porque a glória de Deus estava ali. Porque aquele que confessar os vossos pecados uns aos outros são curados pela oração da fé. Mantenha uma cultura de oração. Mantenha a declarando quem Ele é. Faça a oração de exaltação às 5 horas da manhã. Quando nós abrimos, eu abro o Zoom 5 horas da manhã, e o pessoal já entra. A gente vai entrando fazendo o quê? Oração de exaltação. Falando com o papai, né, Edilene? Falando o que Ele é para nós, né, Rô? Vai falando com o papai. Aí eu ensinei. Falei, ó, pega o livro de Salmos. Se o seu vocabulário de fazer afeto é pouco, é pequeno, é pequenininho o seu vocabulário de falar, pega o livro de Salmos. Tem uma lista enorme de expressões de exaltação. Ao mesmo tempo, como pastor, eu estou ensinando a aprender a falar coisas boas para a esposa e para o esposo. Porque quem não sabe falar coisas boas para Deus é porque não sabe, não tem vocabulário para falar com a esposa, e tão pouco com o esposo, e o vocabulário é pequeno. Só sabe falar assim, você é linda. Parou aí. Oh, desculpa a expressão. Ai, você é muito gostosa. Parou, acabou. Não tem mais outra coisa para falar? Não tem. Porque não sabe. E tão pouco sabe fazer com Deus. E tão pouco. Senhor, Tu és maravilhoso. Terminou aí. Como Tu és bom. Beleza? Tem duas, né? Expressar amor, gratidão a Deus. Exaltar. Exaltar o papai. Só de pensar em exaltar o papai, meu coração não aguenta. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé e dizer a vocês: invista no céu, invista no lar celestial. Tenha uma vida de glorificação e exaltação. Essa é a maior riqueza.
A maior riqueza que vocês podem dar e lançar no céu é tudo que vocês tiverem. Tudo, tudo. Junte tudo que você tem, dons, talentos, riquezas, e lance para o Senhor. Faça para Ele, para a glória dEle. Aleluia. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.